Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da nossa OAB Sucessão Escravatura. E hoje nós vamos tratar de um tema bem relevante e atual para a nossa sociedade, que são os contratos de relacionamento, né? O contrato de namoro, tão polêmico contrato de namoro, e a diferença dele para a união estável, o que implica, né? As possibilidades jurídicas. E para falar desse assunto, ninguém melhor que o nosso tabelião, né? Doutor Diogo. Ele é tabelião da cidade de São José do Divino, né? Diogo Alburnier Ganini Costa, mineiro, né? De Juiz de Fora, graduado em Direito pela Faculdade Integrada Adriana Júnior, né? Concluído em 2010, pós-graduado em Direito Notarial e Registral pela Universidade Anhanguera, em 2003, conciliador, né? Curso de formação de conciliadores realizado pela UPMEC, tabelião e registrador titular de serventia extrajudicial do ofício de Santana do Maranhão e tabelião registrador interino da serventia extrajudicial do ofício único de Santana de Filomeno e também tabelião registrador titular da serventia extrajudicial do ofício único de São José do Divino, que é onde ela está hoje, né? Aqui na nossa vizinha São José do Divino. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Para iniciar a nossa conversa, vamos falar aí do básico, né? Porque a intenção aqui do podcast é justamente fazer com que essa informação chegue à sociedade, né? A quem precisa, a quem não tem acesso a essa informação de bate-pronto. E essa é a nossa intenção, essa é uma das nossas funções enquanto instituição. Então, vamos falar aí a diferença, né? Entre união estável e o contrato de namoro. É muito interessante, toda vez que eu recebo um cliente, a grande maioria dos meus clientes que são trabalhadores rurais não são casados. Eles falam, eu sou casado no padre, na igreja. Não sou casada. A senhora é casada? Não sou casada. Eu falei, sou solteira. Não, você vem aqui com o seu marido, só tem 5 filhos, estão juntos até hoje, o filho já tem 30 anos, vocês não são casados? Não sou casada. Eu tenho que explicar. Então, acho que é a hora aí dessa informação chegar até eles, né? Quem realmente entende. E essa é a grande novidade, que é aí esse contrato de namoro, um assunto aí um pouco delicado para quem é romântico, como eu, mas que perfeitamente pode ser levado de uma forma mais racional e fazer valer o direito de ambos os lados. Isso. Primeiramente, agradeço o convite aqui de vocês, da OAB de Pernambuco. Vou estar sempre à disposição, né? E essas discussões jurídicas, elas são saudáveis, né? Para a gente justamente passar para a sociedade de uma forma mais tranquila, um bate-papo bem leve, né? Com situações assim, com exemplos, né? Com situações mais claras do dia a dia que hoje tem acontecido bastante, né? E infelizmente, na minha percepção, acaba que hoje a sociedade vai caminhando para somente esses 2 tipos de institutos, né? Infelizmente, o casamento daqui a pouco vai começar, na minha opinião, a ter um desuso, né? Porque a união estável tem a mesma propriedade no casamento, né? E pode até ser convertido, né? E o que muda é somente o estado civil da pessoa, né? A pessoa que é casada, ela vai divorciar. A união estável, depois que é dissolvida, a pessoa sai de união estável para solteiro, né? Então, são casos assim, são temas bem pertinentes, principalmente agora com o contrato de namoro, que aí a gente vai entrar nessa situação da definição e diferença, né? Entre o contrato de namoro e a união estável. A diferença é muito nítida, né? O contrato de namoro, ele não tem a intenção de constituir família, tá? Ele não gera efeitos patrimoniais. Já a união estável, ele é paralelo e, por analogia, comparado com o casamento em todos os seus efeitos, principalmente patrimoniais. A principal diferença é essa, a questão da constituição da família, né? E de querer, com isso, ter essa definição diretamente ligada no Código Civil, que é onde tem essa situação paralela entre os institutos, né, do casamento e da união estável, que ainda não tem a questão do contrato de namoro, né? Então é uma coisa muito nova realmente e que é fácil assim de perceber essa diferença em várias vertentes. Então, assim, para deixar bem claro, vamos começar pela união estável, que está mais conhecida, mais popular.
que realmente pode enquadrar essa união estável, esse casal numa união estável, quais são os requisitos, as características, eu acho que está mais em características do que em requisitos, né? Exatamente. Então, Se tem prazo, né? Porque se você tem deixa prazo, já houve, né? Enfim, já houve uma mudança aí também desses prazos. Sim, a questão que é levada em consideração são os objetivos, né? Tanto do contrato de namoro quanto da união estável. O contrato de namoro, ela não é configurada uma união estável porque ela não gera os efeitos patrimoniais, né? E a questão da união estável, ela gera direitos e deveres patrimoniais e também você pode ter ali uma definição do regime de bens adotado por eles. Por exemplo, se você está fazendo uma declaração de união estável por meio de uma escritura e não vem definido qual é o regime de bens, automaticamente ele é levado em consideração o regime de bens legal para o casamento, que é como é um parcial de bens. Né? Então, assim, é pura e simplesmente a questão patrimonial vinculada a direitos e deveres dos parceiros ali inseridos naquela relação. Eu não cheguei a ter, no início do meu relacionamento, eu não cheguei a oficializar no cartório, né? Mas como a gente realmente tinha a intenção de casar e a gente queria casar aqui, no Piauí, enfim, uma questão. E aí eu precisei sair da casa da minha mamãe e do meu papai para poder seguir o meu atual digníssimo lindo, maravilhoso esposo. E aí precisava de ali algumas seguranças, principalmente em questão de plano de saúde, por exemplo. E aí a gente fez um termo particular de união estável para constar, principalmente para o plano de saúde. E eu cheguei a cogitar, a ver essa possibilidade de transformar, de reconhecer esse tempo logo, né? Só que aí ia dar muito trabalho, ali para quem queria casar rápido, registrar rápido. E aí acabou que eu desisti da ideia, mas eu cheguei a cogitar. Porque foi um tempo, né, um ano e meio mais ou menos, a gente ficou. Inclusive, é uma dúvida de muita gente. Eu tenho uma união estável, mesmo sem contrato. Eu posso casar e regredir esse casamento lá no início da minha união estável, mesmo sem ter um contrato? É possível só com um contrato? Vai depender da situação propriamente dita, né? E aí entra a parte da judicialização. Isso, era onde eu falei. Por isso que eu desisti, porque eu teria que judicializar para poder casar. Justamente. Daí mais trabalho. Mas aí, por exemplo... Se eu tivesse uma escritura pública, não, né? Já seria mais fácil. Mas também, por exemplo, você poderia fazer como se fosse, entre aspas, um aditivo, né? Fazendo uma escritura pública declaratória de união estável, e lá você já coloca que desde tal época foi convive em união estável, entendeu? Constituindo deveres, aí coloca se já teve filhos, quantos filhos são, nascimento, nome, entendeu? Então, assim, tem todas as circunstâncias e mais do que isso. Foi até bom você tocar na questão da declaração particular, porque teve uma alteração muito recente, né, na última alteração de 2015, 2022, que ela aproveita a declaração particular de união estável para ser levada a registro do livro-E, do registro civil de pessoas naturais. Da mesma forma que você faz um contrato particular de união estável, você pode fazer a dissolução dela também. Então, com a declaração e o termo judicial, aí eu consigo fazer da mesma forma? Reconhecer isso numa atual escritura, o que tu estás falando é isso? Eu pego a declaração e vou formalizar esse ato, né, através da escritura pública, né? Eu consigo constar, então, o início a partir de então, porque o ato seria a partir da data da assinatura. Não, ela é retroágil. Ela é retroágil? Retroágil porque ela é declaratória. Então, é declaratória, vocês vão chegar no cartório, né, e vocês vão declarar desde quando vivem em união estável. Né? Pode até ser mais completo o ato. Pode falar que iniciou-se o relacionamento em tal data, porém, a partir de tal data, começou a ter uma união estável em razão de determinadas circunstâncias. E quando Você não vai fazer, doutor, lá você vai. Não, eu não sou casada.
mais retroativo. Assim, a gente tem casos, né? Que advogado fica sabendo desse, por exemplo, eu estou com uma situação agora que eu estou fazendo uma pensão e o senhorzinho me garantiu, eu casei com ela dia 12/10/74. Aonde? Lá em... Ele falou o nome, que era uma cidade próxima, Imperatriz Maranhão, que agora é um bairro de Imperatriz, na nossa cidade. Me garantiu, eu liguei para esse cartório, eu estava não aqui, não. E eu gente, o que está acontecendo? Eu falei, vou atrás da cópia da aposentadoria dele. Quando eu peguei, na verdade, era um termo de reconhecimento de união estável judicial. Entendeu? Era o que eles tinham. Então, mas só que eu não consegui registrar ele como casado. Ele queria mesmo era casado, já era aposentado. Na cabeça dele era casado, só que não. Gente, entendeu? Romântico. Ele achou que o juiz que casou ele. Só que não foi assim. O juiz casou ele, mas não foi entendeu? E aí eu não consegui reconhecer no óbito que ele era casado. Entendeu? Porque a gente não tinha uma escritura pública. Se a gente tivesse uma escritura pública, seria diferente. A gente conseguiria reconhecer essa união estável. Justamente. E entendeu? a questão judicial, geralmente, esse reconhecimento de união estável pós-morte, ele é muito complexo, né? Então, assim, para realmente ter essa identificação, a situação mais plausível que tem, até a própria legislação também identifica dessa forma, é a situação de que tenha filhos em conjunto. Sim, né, para comprovar. Então, aí, a partir dali, já consegue identificar que teve realmente uma união estável, principalmente se após aquele nascimento daquele filho, tiveram outros. No caso único também, né? Se os dois estiverem na mesma residência, no caso único já é uma prova. Justamente. Então, é assim, e até veio para facilitar essa questão dos inscritos particulares de união estável, que tem até uma cartilha da ARPEN, que ela tem até os modelos específicos que os cartórios disponibilizam para que as pessoas E em possam casos fazer. de relacionamentos que terminaram, e já estão em outros relacionamentos, por exemplo, isso a gente vê muito em partilha, né? Existe um bem que era do primeiro casamento, a pessoa já estava no terceiro casamento e o primeiro não formalizou. E ainda está aquela confusão de quando começou, quando terminou, né? E aí o bem fica ali de quem é o bem. Se registrar o bem agora é do casamento, de quem é da pessoa que casou, ele não era casado, não tinha filho, e se conseguir fazer uma declaração de todos esses. Consegue? Existe também essa possibilidade? Na verdade, aí na dissolução no divórcio, né, antigamente tinha separação de fato e de direito, geralmente quando era judicializado, aí sim haveria a partilha. Né? Enquanto não tiver, a pessoa também fica impedida de contrair um novo casamento. Ela consegue uma união estável, mas um novo casamento não. Tanto é verdade que na hora que habilita, a gente precisa de da certidão atualizada. Não, o que eu quero dizer é justamente o contrário. Quando a pessoa teve vários relacionamentos sem casar, várias uniões caracterizaram a união estável, né? Foram juntos. Tive a primeira uma esposa, vamos casar, vamos morar junto. Aí compraram uma casa, tiveram ali 2 filhos separados. Aí arrumou outra pessoa, aí de novo, aí tem aquela casa, aí sei lá, aí o filho sai morar com a mãe, aí todo mundo cresce agora, cadê os bens? De quem é de quem? Eu tenho um caso mais ou menos assim, né? Que a pessoa que o senhor, na verdade o senhor, ele teve 3 mulheres, e aí agora que todo mundo cresceu, que todo mundo já tem outros parceiros, e o bem, e a casa que a gente comprou junto, e que não sei o quê. Então, assim, aí fica nisso. E não tem, não, é da esposa, tá no nome dele, e é da esposa atual, não é da mulher que comprou e casou. E aí uma das possibilidades que eu pensei foi, mas vamos ter que fazer uma ação judicial para reconhecer cada, ou a gente consegue fazer isso já extrajudicialmente? Para reconhecimento de união estável, ainda não. Ainda não. Mas se a gente for. Reconhecimento de solução, né? Tipo, 2 reconhecimentos de solução. Exatamente. Mas se a gente for verificar a legislação, até por meio do provimento do CNJ, né, que está atualizando agora, eles pararam, graças a Deus, de ficar editando provimento toda semana. Juntaram tudo no Código Nacional Extrajudicial. Né? Então, a nossa, entre aspas, lei federal é esse Código Extrajudicial do CNJ, que é um compilado de todos os provimentos de grande valia na nossa área, né?
pega a parte de uso capião, pega a parte de reconhecimento de união estável, e está havendo várias alterações, principalmente, por exemplo, a mais recente delas é na questão de inventário e divórcio, e aí também inclui a questão da dissolução de união estável, quando há pessoas menores ou incapazes. Então aí já pode ser feito, né, extrajudicialmente. Existe sim determinadas circunstâncias em que não somente o provimento autoriza a fazer. A gente precisa também de um respaldo do nosso Código de Normas, mas aqui no Piauí, desde quando a gente demorou 10 anos praticamente o concurso, então quando todos foram titularizados esse ano, foi editado vários enunciados pela Corregedoria que dão para os tabeliões registradores a liberalidade de atuação, juridicamente falando, né, pautada em circunstâncias, mesmo que essas circunstâncias da legislação não estejam dentro do Código de Normas. Por quê? O que acontece? A gente tem que ter essa liberalidade de atuação porque nós somos dotados de conhecimento jurídico, né? Somos chamados de profissionais de direito. Então, nós estamos aprovados porque delegaram para a gente uma função onde a gente está representando a lei. Então, nós temos a obrigação de ter essa liberalidade de atuação, né? Então, essa atualização, ela tem vindo, e essa questão de reconhecimento da união estável, pelo andar da situação hoje em dia, creio que o mais breve possível isso vai acontecer extrajudicialmente também. O reconhecimento anterior, né? No reconhecimento e dissolução de uma união, porque hoje já se faz reconhecimento e dissolução um acordo jurídico. E aí eu acho o seguinte também. Já se faz aquele que acabou de acabar, né? Isso, já consegue fazer. Isso. E como assim a gente tem essa situação também de atuar na jurisdição voluntária, onde não tem lide, né? Não tem problema entre as partes? Sim. Então, muito provavelmente, pode ser uma situação que pode vir a ter uma edição aí de provimento. Sim, em breve, entendeu? Porque se tiver um comum acordo entre as partes para fazer essa identificação, eu acho que essa intenção de dar mais essa liberdade aos oficiais, né? Tabeliãos, é mesmo também para desafogar o judiciário, né? O judiciário está aí, tem demandas que não tem necessidade, né? E que vocês, com toda a fé pública e conhecimento, enfim, na autoridade que o poder já dá, seria suficiente. No caso, por exemplo, do Dr. Dioquilho também é conciliador, nessa parte que tem a lide, até facilita, porque tem aquela formação para justamente resolver. Justamente, e já faz pela escritura pública também. A maioria das coisas hoje a gente consegue resolver pela escritura pública. Já tem essa... Então, basicamente, o que caracteriza seria a intenção de formar família, né, de forma pública, notória. Aí outra pergunta interessante, porque a gente sabe que a união estável, ela não, para ser formalizada, não precisa de um contrato, né? Se não tiver contrato, vai ser a união estável. Ou se ele quiser também essa questão dos bens, pode fazer o contrato também de união. Mas aí o namoro, né? Vamos voltar para o namoro. Obrigatoriamente, para ser um namoro, vai ter que ter esse contrato, porque senão vai virar união estável. Não tem que namorei 10 anos aqui com o fulano. Não, era só namoro. Não, morou junto, não tem um contrato, vai ser união estável. Como é que essa pessoa vai fazer esse contrato? Na verdade, é o seguinte, eles podem, por exemplo, no meio do relacionamento, decidir, né? E igual eu sempre repito, eu acho que é um tema muito complicado, porque imagina você com 10 anos de relacionamento, fala assim, vamos fazer um contrato de namoro. Não é, gente. Não, mas como assim? 10 anos comigo, você não tem intenção de constituir família, você não tem casa. Não tem planejamento de ter filhos, nada disso, né? Então, assim, e querendo ou não, essa situação, ela tem uma convivência familiar, né? Então, é muito complicado. Então, eu vislumbro mais um contrato de namoro para a questão realmente de efeitos, né? Patrimoniais propriamente ditos, principalmente das pessoas que possuem muitos bens, né? Para ter esse resguardo, sabe? Então, eu vejo muito assim, utilizado mais para pessoas públicas, né? Para que elas possam blindar essa circunstância. Mas nada obsta que qualquer pessoa possa fazer, né? Então, e hoje tem muita gente que acaba fazendo
de início mesmo. Mas, tipo, não sei se eu vou casar ou não, vou fazer a vontade não. Na dúvida, né? Vou proteger meu patrimônio. Justamente. E vou falar em pessoa pública, até lembrei agora daquele caso que foi altamente midiático, né? Daquele jogador, né? Henrique. Salvo engano, ele tá no Real Madrid, não sei, me perdoa se eu estiver errada. Mas ele foi bem polêmico, justamente essa questão do contrato de namoro. O seu pode estar. Justamente. Aí o que acontece? No caso deles, eu até, se me permite, vou até dar uma lida aqui em algumas cláusulas do contrato. Tá? A gente quer saber, né? A primeira cláusula diz que o casal está em um relacionamento afetivo voluntário, ou seja, quanto mais expresso tiver demonstrando que não há um vínculo para querer criar, construir uma família, acabou. Então, quanto mais direto for, melhor. Né? Então, a primeira cláusula fala que o casal está em um relacionamento afetivo voluntário baseado em respeito, compreensão e carinho. E aqui, doutora, entra na questão do respeito, salvo o melhor juízo, entra a questão, querendo ou não, né, de forma implícita. Exatamente, porque querendo ou não vai ter esse respeito. Né? Mesmo no contrato de namoro, né? Sim. Aí a segunda cláusula. A segunda determina que são proibidos qualquer tipo de vício e mudança drástica de comportamento. De ambos os lados? Interessante. Isso é importante. Isso é justo. É um contrato de obrigações bilaterais. Justo. E o patrimônio dela, gente? Tem também pra Vai mostrar. falar que eu também. Essa aqui causa polêmica. Eu li e falei, mas peraí, vai depender do ponto de vista. Porém, está lá. O contrato indica a obrigação de dizer eu te amo em qualquer situação. Eu acho que isso aí é por causa de acho que alguma entrevista que parece que ela não falou que amava, pode ser alguma coisa dessa. Foi que até tava a mãe dele, né? E foi com uma casar. uma coisa assim. Ah, interessante. E aí obrigatoriamente, nossa senhora. E aí pegou super mal. Agora esse aqui também eu achei assim, mas é questão dos dois, né? Algumas palavras são proibidas em diálogos do casal, como tá, beleza. Nossa senhora, essa aí não dava pra mim não. E KKK, 3 Ks. 4 Ks pode, mas 3 não. Honestamente, isso aqui é uma piada pra quem encheu o saco dele, sabe? Tipo assim, não tá bom, pra gente o que importa não é o dinheiro, tipo, como ele me trata, se ele me trata bem, E aqui também tem a questão de, assim, que a gente chama, né, da cláusula penal para as pessoas que não têm muito conhecimento específico do direito. A cláusula penal nada mais é do que o descumprimento, né, das partes. Então aqui diz o seguinte: em caso de descumprimento de algum dos combinados, o infrator deve pagar uma multa para o outro em forma de presente. Aí o Henrique falou o seguinte: quem não cumpre com isso, chega no final do mês, tem que dar o que o outro quer. Tipo assim, eu pedi um fone da Apple e ela me deu. E o principal... E se ele pedir uma coisa que ela não pode pagar? Aí tem-se, né? Aí o contrato foi redigido pela Gabriele. Sim. E o casal segue as regras para manter um bom convívio e um relacionamento saudável. Justamente por quê? Para mostrar que ali, via de regra, existe um amor. Né? Então, assim, é aquela situação, né? Meu bem, meus bens. Então, assim, tem essa situação que é a principal. Hoje foi até motivo de brincadeira, até de mau gosto, né, em relação aos dois, porque eu acho que, assim, tem que ter um respeito, né? Por mais que é ali entre os dois. Foi uma decisão deles, assim, eu acho que está bem claro que foi mais uma resposta dele que não estava de saco. Porque massacraram, né? Principalmente ela, que infelizmente a sociedade. E hoje, assim, o que acontece? A gente tem uma circunstância muito complicada, né? Porque a internet, a rede social principalmente, da mesma forma que ela te bota lá em cima, ela te bota lá embaixo na hora, né? Então, muitas das pessoas devem ter falado que foi questão de interesse dela. Então, ficou bem claro que essa intenção do contrato de namoro foi dela, partiu dela, né? Então isso demonstra realmente um respeito entre eles. Uma questão assim, que eu brinquei até no início falando que eu sou romântica e no início eu fiquei muito ofendida se a gente tivesse falado não. Mas assim, eu lembro que mais ou
quando eu casei, o pastor, quando a gente estava fazendo o curso lá de noivos, ele falou assim, olha, eu estou há, sei lá, 30 anos com a minha esposa. E todo dia eu reconheço uma pessoa nova. Ela não é a mesma de quando eu casei, né? Todo dia eu preciso conhecer do nada ela muda, ela inventou uma coisa nova, e eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, nós somos seres humanos que estamos ali o tempo todo, né? Às vezes vocês se conhecem bem novos e aí constrói uma outra família. Outra coisa também, uma outra coisa interessante, precisou sair, no caso dela, né? Ela precisou sair da casa dela, ir para um outro lugar. Então, talvez o contrato nesse caso aí, ela não quis se respaldar tanto, né? A gente até entende aí, porque né? Ela já é respaldada de outra forma, provavelmente. Até porque também dá para mudar, né? Eu faço um contrato de namoro, mas se eu resolver construir família, eu posso mudar para um contrato de união estável, né? Ou casar, inclusive. Sim, na verdade, você pode fazer essa alteração por meio de uma nova declaração, né? Ou um contrato que expressa essa mudança de intenção. Tá? Mas se não fizer nenhuma dessas duas coisas, tacitamente, pela indicação dos dois, né? Pelo convívio ali, demonstra isso. Né? E aí você pode até ter essa comprovação de forma jurídica, né? Assim, judicialmente falando, em caso de término ali, enquanto você altera essa situação de namoro para união estável. E se essa alteração não for tácita, não chegar mais, não for, eles virem o contrato existe, mas eles constituíram família e existe, tem como mudar ou não? Para união estável? Tem. Nesse caso. Tem, porque você... Porque aí já mudou, né? Já não é mais um namoro, eles já constituíram realmente uma família. Exatamente. E aí, nesse caso, entra também, vale até a pena levar isso em consideração, que um único ato, já descaracteriza. Sim, e aí também você consegue colocar na declaratória de união estável que em tal data foi feito o contrato de namoro, que a partir de determinado momento, mais precisamente com o nascimento de fulano de tal, em tal data. Mas se não houver a declaração, né? Eles teve um contrato, estão juntos e começaram a constituir família, depois de o menino já ter 10 anos quer se separar. E aí? Vai depender muito do motivo da separação. Sim. Né? Se foi como um acordo, não tem problema algum, e eles conseguem até, por meio da dissolução, fazer esse reconhecimento da união estável e dissolução. Justamente. Agora, se houver vínculo patrimonial também, já descaracteriza de contrato de namoro, desde que não haja nenhuma cláusula específica sobre isso. Também acho que rege muito também do bom senso do casal, né? Da boa fé também, né? Porque às vezes a pessoa, tá ali no relacionamento, ela vê que quer alguma coisa, mas não quer dividir. Aí não, vou fazer um contrato de namoro porque quer guardar, só que o outro também tá ajudando. Exato. Às vezes vai da boa fé também do casal, né? Sim. Vai muito da boa fé. E uma dúvida, a gente sempre está falando que o patrimônio é no contrato de namoro, mas no contrato de união estável, posso estipular também questão de patrimônio, quem fica com o quê, se pode retirar esse patrimônio, a forma de como no casamento, né? Tem a separação total, união parcial, união total. Posso fazer isso também no contrato de união estável? Pode, porque no contrato de união estável ela cria direitos e deveres, né? Tipo de uma relação familiar. E então você pode inserir ali os regramentos dos regimes de bens existentes no nosso ordenamento jurídico. Né? Você pode pegar e inserir um pouco de cada, ou também adentrar somente no regime da comunhão parcial de bens, que hoje é o regime legal, né? Vigente no nosso ordenamento jurídico. É até uma dúvida que eu tenho, porque a gente sabe que a pessoa idosa, né, assim, de 70 anos, obrigatoriamente a separação de bens. Mas se ela fizer um contrato de união, vai, né? É um ponto polêmico. Sim, e aí é uma outra atualização que teve recente, do seguinte, que tem autorização para que as pessoas acima de 70 anos possam estar realizando uma união estável até um casamento, sem essa forma obrigatória da separação total de bens. Teve até um julgado agora, né? Teve, bem recente. E aí tem alguns requisitos que devem ser cumpridos e aos quais agora eu não estou me recordando, mas a questão muito mais específica e que a gente sempre bate nessa tecla também é da questão de não
declaração do idoso, né? Porque isso também está até no Estatuto do Idoso, então tem que ter uma declaração, até mesmo a exigência que a gente faz, por exemplo, em procurações, em escrituras para pessoas idosas, sobre a declaração do médico, né? Ressaltando que a pessoa está ali nas suas plenas capacidades, né, para responder pelos atos da vida civil. Então, atestado, né? Justamente, exatamente. O senhor já foi tabelião de vários cartórios. O senhor já pegou assim, algum caso polêmico de esses contratos de namoro, a pessoa chega lá e quer mudar, ou não? Vai bem tranquilo? Na verdade, ainda não, né? Eu acho que muito porque as pessoas ainda não se ambientaram. E algumas às vezes devem levar muito na brincadeira, né? Então, assim, é um instituto que ele é muito favorável, sabe? Mas cria um embate ali. Eu acho que para quem está ouvindo a gente, quebrar esse tabu, porque é importante a gente formalizar as nossas ações, né? Todas as nossas relações, elas têm um contrato. Então, sobretudo essa de relacionamentos. Normalmente, eu acho que uma pessoa que chega a fazer um contrato de namoro é quem vai morar junto ali por algum sentido. Eu conheço casos, situações que eu não conheço. Eu conheço situações que teria sido maravilhoso se eles tivessem feito. Por exemplo, eu conheço um casal que estudava, se conheceram na escola, estudaram na faculdade, e aí passaram para o doutorado de São Paulo. E aí foram estudar juntos lá. Mas a intenção era realmente eles eram só namorados, então dividiram o apartamento. Em nenhum momento eles tinham aquela intenção ali de realmente formar uma família, né? Ainda não era o caso, ainda não estava nesse patamar, estava cada um estudando. E aí um deles comprou um carro, e quando ele decidiu terminar o relacionamento, ela reivindicou o carro. E assim, era muito claro que até então era só um namoro, né? Então, assim, eles tinham começado o relacionamento ali no final da faculdade, conseguiram passar ali no mestrado, e foi uma coisa assim de mais ou menos 2, 3 anos, assim, realmente ainda não tinha essa intenção. Mas aí acabou que ele teve que dividir o carro e tudo, porque realmente moraram juntos, dividiram conta. Então, assim, se tivesse tido esse contrato, né, o contrato teria respaldado ali. Ou até ela mesma, ó, vamos morar junto, a gente é só namorado, mas o que a gente está comprando, né? Eu vou fazer isso, você vai fazer isso, se comprar junto a gente divide, enfim, pode constar isso também. A gente não é casado ainda, mas vamos botar isso aqui no contrato, porque também tem a parte boa, que tem essa liberalidade aí para a gente poder organizar o que é bom para cada um. E o que eu queria falar no início é justamente isso, porque a gente muda o tempo inteiro, então o outro está mudando o tempo inteiro, eu vou ter que me responsabilizar pela mudança do outro que talvez eu não queira ali. Então, talvez por isso seja a hora de a gente quebrar esse tabu quando for ter um novo relacionamento e pensar sobre isso, né? Sim. Tipo, vamos botar aqui em panos limpos, porque as coisas acontecem, a vida acontece, as pessoas podem mudar. Como todo mundo fala, relacionamento termina e vai terminar como, enfim. Então, começa, termina, dura a vida inteira, mas existe sempre a possibilidade de terminar, e a gente precisa que isso termine da melhor forma possível. Mas resguardar por que não, né? Porque Sim. é patrimônio, você trabalhou para aquilo. Então por que não resguardar? Né? Sim. Porque você vai gastar seu tempo, seu trabalho, seu estudo e não vai proteger ele. Né? Exatamente. E assim, até escutando o Celso falando, eu até fui pensando aqui em outra situação que pode ocasionar também consequências na parte do contrato de namoro, mesmo não existindo, e também na questão de não existir nenhum documento particular ou escritura pública de união estável. Por exemplo, nesse caso, eu vislumbraria, né, se eu tivesse um conhecimento jurídico estando no lugar da pessoa, até conversando com alguém da área, poderia até fazer também a questão da escritura declaratória, Sim. unicamente dele, falando que ele adquiriu o carro tal, bota todas as informações, com recursos próprios, conforme comprovante de pagamento, né, conforme, se for financiamento, coloca o financiamento e bota qual que é a utilização, se é a utilização só por ele. Né? Então, assim, isso já resguarda também se futuramente acontecer uma situação de judicializar a questão de reconhecimento até de união estável ou querer requerer o automóvel para dividir entre os dois, entendeu? Então, assim, é um fato, é uma situação que vai ampliando, juridicamente falando, as circunstâncias, porque o contrato tem como um acordo. E aí, a parte, né, no caso, a ex ou a pessoa que está com ele,
se vier reivindicar, ela pode falar que ela não foi parte da escritura declaratória porque ela não concordava. Então aí entra a questão realmente dessa judicialização desses casos. Então, quanto mais institutos vão acontecendo no nosso ordenamento jurídico, na nossa sociedade, mais opções a gente vai dando para as pessoas. Né? Então, isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque você amplia a questão da discussão. Né? Sim. Interessante. Vamos lá, e a gente ficou aqui. Já está com 36 minutos. Já estamos pensando nisso, né? Deixa eu ver se tem mais uma. Aí falou agora, né, uma situação. Eu acho que essa última pergunta é interessante. O que recomendaria ele? Quer adicionar mais alguma coisa para o final do ano? Tem alguma questão? A questão, a gente chegou a falar da alteração do contrato de namoro para não estável de forma automática. De forma automática? Não, né? Não. Falou só que a gente teria que fazer uma declaratória para poder. Sim, porque aí entra aqui nesse caso, pode até haver uma situação específica de que esse reconhecimento ele tem que ser via judicial para demonstrar elementos típicos da união estável. Que foi o que eu falei, né? Estão casados, tendo um filho, né? Ou seja, já descaracterizou ali aquele contrato, aquela conceito, né, de namoro. Exatamente. Então, assim, tem muitas situações, até a possibilidade para alterar o contrato, né? Ele pode ter regulamentos na união estável específicos. A gente pode fazer uma conclusão nesse sentido, né? Para ficar bem claro. De que eu pergunto, então, no caso, eu faço uma pergunta de quais seriam as formas para vir essa alteração. Pode ser de forma declaratória ou de forma automática judicial, é isso? Automaticamente, se a pessoa já tem um contrato de namoro, né, e a situação dela ser alterada para a união estável de forma automática, a única situação que tem é de verificar os elementos, né, compatíveis do Instituto. Entendi. Então, assim, pelo que eu estudei, pelo que eu verifiquei, nesses casos só judicialmente, porque aí vai ter a lide. Entendi. A questão automática, tipo assim, já mudou, né? É o que a gente estava falando. Existe um contrato de trabalho, existe um contrato de namoro, mas eles acabaram esquecendo, deixando para lá, vivendo a vida deles, progredindo, tiveram filhos, compraram imóveis, enfim, construíram uma vida, como a gente falou, para que constitua, né, para que seja reconhecido como um casamento, ou uma união estável, assim, para a gente entender, né? A gente já entendeu que o contrato de namoro, ele é uma decisão ali de ambos os casos, onde vão ter cláusulas bem abertas, bem subjetivas ali, que é realmente um acordo entre eles. A gente viu que o Henrique aí tem até um kkk, uma conversa assim bem íntima, então a gente percebe que é uma coisa que não é tão taxativa assim na lei. Mas isso já não acontece com a união estável, né? Como a gente falou, não chega a ser requisitos, mas chega a ser características. Então explica pra gente quais essas características de fato, né, o que é que realmente caracteriza uma união estável e onde isso afeta no contrato de namoro. Sim, a questão da união estável, ela é o seguinte, ela é uma entidade familiar, né? Ela tem direitos e obrigações e não somente patrimoniais, né? Mas elas são pautadas no regulamento do casamento, propriamente dito, né? Então, ela estabelece ali a convivência familiar, né? E mais do que isso, ela pode ser convertida em casamento, entendeu? Então, assim, ela segue o mesmo rito dos regulamentos de um casamento, né? E ela tem ali aquela questão da convivência pública, que é o principal, porque as pessoas não vão saber se está namorando, se está em união estável, né? Vai depender muito dessa caracterização, né? Desse norteamento que vai ter específico do Instituto da União Estável, né? E a questão do contrato de namoro, ela pode ter até cláusulas condicionais, né, de duração daquele relacionamento na parte inicial,
pode ter até uma outra obrigação condicional de que, vigorando o relacionamento em até tantos meses, poderá ser editado, revisto, ou uma validade, convertido em união estável. Ou ele é válido até, sei lá, 3 anos de namoro, ou 3 anos de namoro. Porque tem isso também, quando a gente namora alguém, a gente já tá ali fazendo alguns planos, né? Então assim, vamos fazer isso. E até uma forma também de fazer com que esse contrato, ele venha valer. Ele venha ser, vamos fazer o contrato e lá vai constar que dentro de 3 anos a gente vai rever, porque a gente vai mudar para casar. Então já fica até ali um planejamento da vida afetiva ali dentro do casal, né? Olhando por esse ângulo, ele pode também ser mais aceito. Pode, porque aí você vai ter uma evolução do relacionamento. Exatamente. E aí não é uma questão de que ele quer só namorar comigo, não. Ou ela, né? Realmente ele tá todo mundo só querendo respaldar os seus direitos, né? Resguardar os seus direitos e os seus, não sei nem se direitos, mas... nem só patrimônio, porque eu acho que o contrato de namoro, ele vai além do patrimônio, né? Então, no caso dele, talvez ele tinha um patrimônio, mas eu acho que mais do que isso. No caso dele, pelo que eu estou falando, não era muito patrimônio, era mais que mas assim, é realmente uma possibilidade aqui de você botar ali o que você quer, o que você espera, tem até a questão da fidelidade, como a gente já falou. Sim. Né? Então, é por isso que eu digo que ultrapassa o patrimônio, né? E aí também é uma forma de fazer com que as pessoas aceitem e encarem aí esse dispositivo, esse material pra gente. Essa possibilidade aí. Até porque é muito bom, por exemplo, quando a pessoa, eu digo assim, a gente é muito jovem, tudo bem, só um namorinho, né? Você vai lá com os pais. Mas quando tá todo mundo adulto, digamos assim, cada um tem seu trabalho, cada um tem seu trabalho, o ideal realmente é fazer um contrato. Quando já você não sabe realmente se você vai ficar com aquela pessoa ou não. Às vezes, no caso dele, ele tinha os pais que não gostavam do namorado, mas às vezes a mulher ou o homem tem filhos, né? E aí quer, olha, calma, onde você está, tá tudo ok, tá guardado, né? Tem isso se também. você tiver filhos, vamos supor, tem um homem e uma mulher, os dois têm seu patrimônio, seu emprego, sua casa. Isso. Eu não sei se eu quero manter um relacionamento, não conheço aquela pessoa, que tem muito isso. Hoje você não conhece, é uma cidade grande, por exemplo. Então eu vou logo me resguardar, vou namorar com ele ali. Se der certo, a gente troca, faz um casamento, uma união estável, se não, acabou. Exatamente. Né? E tem também o caso específico do seguinte: essa evolução de relacionamento pode até haver uma situação do seguinte, de haver alguma cláusula específica que já reconhece em havendo uma intenção, né, de constituir família, revoga-se automaticamente o contrato, né, e aí com isso converte automaticamente a união estável. Exatamente, entendeu? E aí você coloca uma transformação, né, de declaração de união estável, né, então isso já amplia ainda mais o objetivo. O que acontece? Realmente o planejamento daquele relacionamento. Exatamente. Né? Às vezes essas pessoas aí que se conhecem querem logo casar. Mas só é casa mesmo, né? São emocionadas aí. São muito intensas, né? E aí vamos casar, então é uma forma de, quem sabe, calma, né? Agora a gente talvez não tá, a gente ainda não tá sobre fazer aquela história. A gente tá muito pelo coração, vai ser precavida. O romantismo continua, só é a precaução. E nessa situação, por exemplo, voltando só nessa questão do Henrique, eu vejo muito que houve isso, né? Principalmente por parte dos pais dele, né? Por achar que houve, em alguma circunstância, o interesse no patrimônio dele, né? E aí, ele com o interesse de levar a namorada, e os pais falando que ele é muito novo para casar. Então, assim, eu acho que isso foi para resguardar isso também. Até, eu vi até uma reportagem depois que ela até deu um presente para a sogra dela, parece que agora ficou... Tá tudo em agora, então, exatamente, mas são situações assim muito específicas, né? Igual, por exemplo, essa questão do contrato de namoro, eu digo que a parte inicial é apenas o afetivo, né? Sem haver aquela imposição, aquele interesse patrimonial. Tudo versa sobre o patrimônio, mas nada possa criar um óbice para que você não coloque nenhuma cláusula ali ou insira alguma específica, né? Então isso pode ser feito sem problema nenhum. E, por exemplo, a questão de tem gente que é
já começa a namorar e já é tão intenso que fala assim, vamos abrir uma conta conjunta para eu colocar, todo mês a gente coloca tanto aqui, para daqui a tanto tempo a gente fazer a festa de casamento. Aconteceu isso com um conhecido. Já que eu conheço também. Sim, eu conheço um caso também de muito. Agora ela falou. Esse foi bem estranho. Muito estranho. E a moça queria que passasse alguns bens direto para ela antes de casar. Né? E a gente ficou. E aí não teve casamento por tudo isso. Mas. Bem complexo. Mas assim, eu acho que a gente deixa, eu que sou essa pessoa, a gente acaba deixando de ver apenas como uma questão de tipo, desconfio de você, e mais como uma questão de planejamento, de segurança, né? Às vezes. E maturidade. Então, tipo assim, ó, a gente quer casar, a gente vai juntar dinheiro, então vamos fazer uma conta conjunta, vamos fazer uma conta junta, vamos comprar um carro, mas vamos botar tudo no papel, que aí lá na frente a gente vai rever. Então, assim, e para essa conversão aí, vamos falar quais são as formas que isso acontece. A gente já falou que pode ser previsto no próprio contrato de namoro, mas existe também uma certa conversão automática, né? Exatamente. A automática vai depender muito da circunstância, mas a partir do momento em que você já tem ali imbuído naquele relacionamento um conhecimento público, né? Dessa convivência, então ela já automaticamente pode ser convertida, né? E para isso as partes elas têm que estar ali em comum acordo, e aí elas podem fazer essa desconstituição de um contrato de namoro, né, para uma evolução para uma união estável, né? E isso tudo de forma implícita, digamos assim. Exatamente. Ou explícita, mas pelas características de união estável. Isso, entendeu? Então assim, essa subida de patamar, vamos dizer assim, ela tem que ser realmente uma coisa que os dois já têm certeza, né? Igual, por exemplo, dessa situação da conta conjunta, o caso que eu conheci na época que eu estava na faculdade, no último ano de faculdade, as pessoas, e depois de um ano de formado, um ano de formado, as pessoas já tinham 10 anos de namoro. E eles fizeram uma conta conjunta por 6 anos. E terminaram. E a discussão foi, eles veem que tinha um mês que um depositou mais do que o outro. E aí ficou essa briga. Não dá pra gente ver a mês. Não dá. Aí uma hora da história aconteceu o quê? Eles conseguiram se resolver e em menos de 6 meses o homem pegou e conseguiu noivou e casou em menos de um ano. E a gente vê muita história assim, namora 10 anos, depois namora um mês em casa. Exatamente. Né? E o automático vem daquela outra situação de ter as características lá, e aí não é possível fazer isso de forma extrajudicial, né? Para poder ter oficialmente esse reconhecimento dessa união estável, vai ter que ir para a justiça, né? Dessa transição ali automática. Vai dependendo, se houver como um acordo, não tem óbice nenhum. Faz uma escritura pública. Exatamente, entendeu? E lá pode constar que teve a existência do contrato de namoro e que em razão... Desde tal época, já descaracterizou, né? Justamente. Agora, se houve uma dissolução, aí teria que ir para o judicial, caso não tenha nenhum acordo entre as partes. Exatamente, igual por exemplo, aquela situação que eu dei o exemplo da pessoa que comprou o carro, né? Eu falei da escritura declaratória. Imagine que houve alguma falta de respeito entre os dois e encerrar o relacionamento. Só que ela sabe que aquele carro está no nome dele, mas na hora da raiva a pessoa fala, agora eu vou tirar tudo que eu puder dessa pessoa. Né? Então o que ela vai fazer? Ela vai entrar, judicializar, para pedir o reconhecimento de forma automática da união estável, né? Por mais que exista um contrato de namoro. Mas ele tem um vínculo ali patrimonial. Então o instrumento é esse, né? Reconhecimento de forma automática. Exatamente. Então aí você tem que judicializar, porque lá você vai ter que demonstrar os elementos típicos da união estável. Entendeu? A convivência, né? A intenção de ter uma família, a aquisição de outros bens também, entendeu? Então isso tudo vai ter que ser demonstrado. E aí sim é uma situação que é um tanto quanto desgastante. Né? Sim. Então é bem complicado. E para os enamorados aí, né? que
veem aí essa uma possibilidade, até de melhorar o relacionamento, por que não, né? Qual é o primeiro passo aí para a gente poder ir para a união estável a gente já sabe, mas e o contrato de namoro? O que é que precisa aí para poder... Na verdade, o passo inicial para se identificar um contrato de namoro e as pessoas quererem, né, essa questão, é apenas o afetivo, né? A questão afetiva e o principal, sem compromisso familiar ou patrimonial. Então, o contrato de namoro é obrigado a gostar, entendeu? Porque senão ele vai se confundir com a figura Então do não Estado. precisa ter interesse patrimonial, não pode ter realmente. Ela só tem que descrever que não tem interesse de construir uma família, no caso. Exatamente, igual aqui, por exemplo, na cláusula lá do Henrique, né? Que aqui fala um relacionamento afetivo voluntário. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, que eles têm ali apenas o afetivo, não há um compromisso patrimonial. Sim. Né? Então, é bem Então, simples. realmente não dá para ter nenhum. Até na história do carro que eu falei, eu vou tomar cuidado, né? Mas uma escritura pública separada do que junto com o contrato. Exatamente, porque aí você vai ter entre aspas, um aditivo em que você declara que aquilo ali foi aquisição única sua, sem participação da pessoa, porque o contrato de namoro é simplesmente afetivo e não interfere nessa parte patrimonial. Perfeito. E no caso, o contrato de namoro, ele só vai ter validade se for feito por escritura pública ou pode ser feito um contrato particular entre as partes? Só reconhecendo que... Boa pergunta. A situação é a seguinte: o contrato de namoro é para ter validade entre as partes. Né? Então, como são cláusulas bem específicas e bem assim, particulares, existe até uma indicação do Instituto, né, do RTD-PJ Brasil, tem até um estudo sobre essa situação do contrato de namoro, em que ele pode ser feito por escrito particular e registrado em títulos de documentos apenas para conservação e validade entre as partes. Né? Então, e aí na parte da escritura pública, você vai publicizar aquele relacionamento. Eu, particularmente, de regra, eu vejo essa publicização como sendo, entre aspas, um perigo para as partes. Porque ali você publicizando aquele relacionamento, você pode ter uma confusão com o união estável. Né? Verdade. Porque antigamente a união estável era obrigatória somente com a escritura pública. Né? E então ela tinha que ter essa publicização para surtir efeito perante terceiros, até mesmo para a finalidade de converter em casamento. Mas o contrato de namoro ele não tem essa, entre aspas, publicização, né? E essa obrigação de fazer valer os efeitos perante terceiros, só entre as partes. Então, nada mais justo e, na minha opinião, acho mais válido fazer um contrato particular e registrar em títulos e documentos para fazer valer somente entre as partes. Que bate-papo bacana, a gente vai bombar aqui esse podcast de hoje, muita novidade, realmente um assunto aí diferente, né? Que vai... Isso ficou muito bem, Nossa, de várias muito pessoas. fantástico. E a gente quer aproveitar aqui para lhe agradecer. A gente está encerrando por aqui. A gente tem uma lembrancinha da nossa obsessão, né? É uma caneca que você pela participação. Muito obrigado. Muito obrigada. Pela atividade. E é isso, gente. Quem gostou, acompanha aí os nossos, quem não viu ainda os que já passaram, vai lá dar uma olhadinha, curte, comenta, não esquece de seguir e compartilhar esse vídeo. Exatamente. E continue com a gente porque vem mais coisa por aí. Tchau. Até mais.